Sejam bem-vindos ao Comer, Beber e Falar com Gabi Lobo, a nova série deste canal, onde a gente vai comer, beber e falar comigo. Eu quero mostrar para vocês experiências incríveis pelo Rio de Janeiro, restaurantes, cafés, passeios, inicialmente pelo Rio de Janeiro, que está pelo mundo. E hoje a gente vai conhecer o Ociá, que fica aqui na Barra da Tijuca, e é um lugar muito delícia, porque fica na Ilha Primeira, você tem que pegar um barquinho para vir para cá. E o chefe, o Jerônimo Atuel, ele ganhou o prêmio de melhor chefe revelação pelo Veja Comer e Beber, então promete. E além de tudo isso, além daqui ser o Ociá, ele mora aqui, ele simplesmente acorda, pega o barquinho dele e ele é pescador, ele vai pescar. Então vocês estão preparados para a experiência que vai ser? Eu não vou nem contar ainda quem é minha convidada. Vamos pra mesa, que eu tô cheio de fome e querendo conversar muito com vocês. Vamos lá. Agora sim, apresentando a convidada do dia, Vicky Ripper. Eu vou tentar lembrar de todas as categorias. Como é que fala isso, gente? Os atributos de Vicky Ripper. Jornalista, advogada, influencer, podcaster. Oh my God. Minha amiga. Esse é o maior. Tauriníssima. Inclusive, a escolha do restaurante teve que ser maravilhosa. Teremos um review de uma taurina. Taurina com ascendente em Ares? Não, minha filha. Com lua em Ares. Lua em touro também. Oh, eu falei Ares? Lua em touro também. Touro. E então, ascendente em tauriníssima. peixes. Odeia anis, hibisco, azeitona, alô, produção. Não Isso. tragam nada disso. Isso. E vamos começar. Vamos começar. Então, vi que tem uma história de vida que tá permeando os episódios aí, que parecida com a minha também. Que ela também se formou em Direito. Também teremos hoje de papo transição de carreira. Teremos. Então eu quero começar com isso, pra gente entender como é que chegamos até aqui. Como chegamos até aqui? A jornada é longa. Quando eu fiz vestibular, eu não tinha nenhuma dúvida de que eu queria fazer Direito. Meus pais são advogados, minhas tias são advogadas, todo mundo da minha família, minha avó. Então é assim, vou fazer Direito porque falo bem, gosto de ler, odeio matemática, né? Não tem razão melhor. Aí lá fui eu, vestibular, e era assim, convicção plena de que eu ia chegar no tribunal e falar objection. Aí eu assisti Legalmente Loura nos anos 2000, aquela coisa padrão. E aí, gostava da faculdade, passei pra faculdade, gostava, adorava, ia pra faculdade empolgada, finalmente me tornei uma boa aluna, pra alegria da minha mãe, depois que eu parei de estudar química e fiz matemática. E aí, quando eu comecei a trabalhar, é que o bicho pegou. Que aí eu percebi que o ambiente da advocacia, com todo respeito aos meus colegas advogados, é um ambiente muito burocrático, muito enfadonho, muito, enfim, hostil. Não é pra você. Não é pra mim. E aí eu comecei a me frustrar, mas aí até o dia que eu comecei, que eu percebi que aquilo não era pra mim, até o dia que eu de fato saí da profissão, bota aí uns 2 anos. Então foram 2 anos chorando no banheiro, 2 anos chorando na portaria, uma tragédia. Aí saí da advocacia, quando finalmente meus pais apoiaram essa minha decisão, e eu falei, cara, saí da advocacia, vou ter... Mas seus pais foram tranquilos? Foram. Eles parecem ser super, apoiam tudo, eles foram bem compreensivos, assim, então deu tudo certo nesse aspecto. Mas eu acho que eu me cobrava tanto. Obrigada. Opa! Não sei se vocês perceberam, mas muito obrigada. E uma farofinha. Nossa, muito obrigada. Será que a gente faz uma mídia? Não, tá aqui a mídia, tudo bem, né? a mídia tá aqui. E não sei se vocês repararam, mas a gente já chegou, já abriu uma cerveja, Saúde, já tava graças aqui a pronta. Deus, é isso. E aí agora a gente vai provar uma entradinha. Tá maravilhoso esse camarão VG. Mas termina a história e aí a gente... Então, aí meus pais apoiaram, eu saí e fiquei 5 meses em casa pensando no que eu queria fazer da vida. Aí fiz um processo de coaching, intensifiquei a minha terapia e decidi que eu queria trabalhar Outro assunto que permeia aqui, façam terapia. Opa, façam terapia, façam muita terapia. Ontem eu tava falando com uma amiga no telefone, eu passei toda uma análise da minha vida, o que tá acontecendo no momento, ela virou pra mim e falou assim, Vitória, você tá fazendo terapia demais. Tudo eu já tô pensando, mas quando eu era criança, eu também me comportava assim, ela, cara, o que você tá falando, brother? Relaxa. Mas enfim, eu sou uma grande adepta da terapia e nesse momento eu intensifiquei muito, daí fui pro jornalismo. Decidi que eu queria fazer comunicação, fui pro jornalismo. Me formei, aí entrei na faculdade, pandemia. Temos aqui uma PhD em transição de carreira. Temos aqui uma amante da faculdade, né? Chega, agora deu. E aí, voltei para as salas de aula, que era uma coisa que eu achava que eu nunca ia fazer na minha vida, mas voltei para as salas de aula e aí quando eu tava com 1 ano de faculdade completo, pandemia. Aí fui pra casa e aí as empresas não estavam contratando. Nenhuma emissora estava contratando, nenhum lugar que eu pensava e sonhava em trabalhar estava contratando. Eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E eu sempre gostei muito de postar
postar a minha vida, postar nos stories, postar minha opinião sobre um filme e tal. Ninguém perguntou, mas eu tava lá postando. E aí, na época da pandemia, a gente ficava muito em casa e a minha família é muito unida, a gente gosta muito de conversar e, enfim, tá junto. E a gente postava sempre assistindo uma novela da Globo específica que tava reprisando na época da pandemia. E aí todo mundo comentava, nossa, vocês são muito engraçados, posta mais, fala mais, não sei o quê. Mas você também começou a fazer um projeto sobre a quarentena, sobre a pandemia, com notícias. Teve isso, Foi teve quando isso. eu comecei a te seguir. Teve isso, a gente criou o Quarentene-se, que era uma rede de notícias sobre a pandemia. Além de notícias, dicas. Então a gente tinha uma dando dica de receitas, outra dando dica de treino em casa, outra dando dica de jogos e, enfim, atividades. E aí eu já gostava muito de falar com a câmera, então era sempre a minha cara que estava ali falando com a câmera o tempo todo. E realmente, eu tinha até me esquecido desse ponto. E aí, um amigo meu me perguntou se eu queria receber o japonês do restaurante dele pra falar do restaurante dele. Eu falei, olha, eu não sou influenciadora, tenho 1000 seguidores. Mas aí você já tinha um TikTok, ou não? Já tinha um TikTok que eu usava pra fazer dublagem, mas era bem pequeno também. Eu tinha, tipo, 3.000 seguidores lá. E aí, ele me mandou e falou assim, cara, deu muito certo a parceria. Você foi um dos cupons mais usados do Rio de Janeiro, sendo que eu tinha 1000 seguidores. Aí ele falou, a gente quer agradecer e falar que a gente acha que você deveria fazer isso pra sua vida. Aí eu, tá maluco ele, nada a ver, jornalismo aqui, ó, emissora, repórter. Obrigada, amigo do restaurante japonês. Exato. Aí eu comecei a fazer, segui esse conselho, comecei a fazer e as marcas começaram a aparecer e o resto é história, entendeu? Aí a gente foi crescendo e aí veio a ideia do podcast. Já é pra falar do podcast? Não, calma, gente. Desculpa. Vamos provar Vamos. a entradinha. Camarão VG ele apresentou, né, galera? Aliás, nós duas já viemos ao OCA. Maravilhoso. Uma vez já tivemos experiência, então já tínhamos essa aprovação. Aqui é... Você é dessas que dança, não? Claro. Esse aqui é aquele famoso peixe maturado crocante com aioli de salsa com toque de limão. Esse foi dica da Vicky. Muito bom. Reage. Muito bom. Maravilhoso. Esse é Mara. Então, bom, deixa eu parar de comer, né? Então tá, chegamos, influenciadora, que aí chega onde a gente se conheceu também, que Exato. Depois que a quarentena passou... A gente se conheceu em 2021. Não, a quarentena ainda tava meio que rolando. Tava meio. Meio que quando começou a abrir, É. a Vicky foi responsável pela nossa amizade, porque você chegou e falou, eu, Vicky e Lele Burnier somos vizinhas, e aí, sei lá, ela falou, cara, a gente é vizinha, a gente é influenciadora, as pessoas seguem a gente em comum, várias pessoas, vamos fazer uma live sobre influência, que eu acho que todo mundo tem curiosidade, e de fato, tipo, chega muita pergunta sobre isso. Eu acho que muita gente querendo não só entender, que é uma coisa nova, e querendo começar nessa carreira. Exato. E aí a gente fez essa live, foi um sucesso, né? Foi muito legal. Foi muito, muito, muito legal. E aí a gente começou essa amizade incrível. E aí você começou com a caixinha mais famosa do Instagram. Então, Como é que isso rolou? a caixinha era uma caixinha, despretensiosa. Ela era uma caixinha. Gente, façam perguntas. Eu não lembro em que momento alguém fez uma pergunta sobre relacionamento e eu respondi. E eu sou uma pessoa, assim, modéstia à parte, muito dedicada. Tipo, eu me dou para as minhas respostas. E aí eu dei uma resposta, assim, super completa, a pessoa super me agradeceu e tal. E aí começaram a chegar várias perguntas. Você tava num pós-término. Eu acho que sim, acho que essa fase... Quando eu terminei também, eu acho que as pessoas te veem É. como, tipo assim, cara, você Ela tá... passou por isso, ela consegue, ela consegue me também. entender. E É. aí eu lembro que quando eu terminei, a galera vinha perguntar sobre relacionamento. Eu falava, gente, mas não entendi por quê. Uhum. Mas acho que é um pouco disso. É e, isso. E você realmente se doa muito nas respostas. É. Façam perguntas na caixinha de Vicky. Podem fazer, gente, porque eu vou me dedicar. Inclusive, respondo muito a DM, áudio, mando áudio para as minhas Eu também seguidoras. gosto muito alto. Tipo, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu, calma, vamos conversar. Aí eu mando áudio e tal. Mas aí, e eu percebi que a caixinha era o meu grande asset. Tipo, era o grande diferencial. Eu falei, cara, eu preciso dar mais destaque a isso. E aí, eu abri uma caixinha, além da caixinha que eu já fazia toda semana, eu abri uma caixinha na sexta-feira, que era a caixinha do pode ou não pode. Pode, não sei o que, pode o homem não pagar a conta, pode relacionamento aberto, pode relacionamento à distância. Polêmicas. Exato, e aí eu ia lá e chegava junto. Eu ia lá e chegava junto, sempre respondia, nunca ficava em cima do muro.
E aí... você... Bom, taurina... eu não sou de... Ai, não sei o quê. Óbvio que às vezes eu falo depende, não sei o quê. Mas assim, cara, você vai... Mas quando eu tava escrevendo o roteiro, eu me preparo, eu tava pensando isso sobre você. Tipo assim, porque eu sou uma pessoa muito... que fico indecisa, pesando e tipo... Eu não consigo, tipo, defender alguém com todas as ideias, porque eu fico enxergando os dois lados. E eu acho que você é uma pessoa muito decidida. Eu acho que eu vejo, eu pondero, eu entendo, mas eu tenho a minha opinião. Sim. A minha muito, opinião muito é firme, essa. Eu também Deve não tenho ser ótimo problema namorar nenhum. Vicky. Eu também não tenho problema nenhum de dar a minha opinião. Porque se você tá vindo na minha caixinha me perguntar o que é que eu acho, Sim. então eu vou dizer o que eu acho. Sim, e eu acho que isso é também um diferencial no Instagram, hoje, de você as se pessoas querem posicionar. posicionamento, né? Você ser autêntica, né? Você. E aí, daí veio a ideia de fazer um podcast, porque eu sempre quis trabalhar com... eu acho que eu me dou bem, assim, apresentando, falando. E... Você tava fazendo jornalismo. Tava fazendo jornalismo, e aí tinha um professor que sempre falava, ele era meu professor de rádio. Você tem que fazer podcast, você tem que trabalhar em rádio, você tem que trabalhar em rádio. Eu falei, então vambora. É agora. Daí eu decidi criar o podcast, Pode Isso, Vicky. Episódios novos todas as terças-feiras. Isso aí, faz aí. E no vai YouTube ter e eu. no Spotify. Vai ter Gabizinha, óbvio. E é Talvez isso. até já tenha, né? A gente não sabe que A gente não vai sabe pro que ar. isso vai pro ar, exato. Então entrem lá e procurem. Mas é isso. E aí me descobri, tô muito, muito feliz. É uma paz de espírito você fazer a transição de carreira e dar certo. Sim. Né, E se encontrar, né? Porque eu lembro que na minha época eu não queria, eu tinha certeza que eu não queria direito, mas eu falava assim, mas quero o quê, amor? Vou fazer o quê? Meus pais me apoiaram e falaram, tá bom, vai fazer comunicação social. Mas eu falava assim, mas eu não sei se eu quero comunicação social. Então, tipo, realmente, quando você chega, hoje eu olho e falo assim, e eu precisava ter passado por tudo isso pra chegar aqui, tipo, eu não teria estrutura. Eu falei isso com a Carols também. A última vez que eu vim aqui, eu comi o polvo e eu amei. Você acha que eu repito o polvo ou que eu peço peixe empanado? Tá. Esse filé de peixe aqui é bolete também? Ai, tô muito na dúvida. Esse aqui é lombo de dourado. E delícia. esse daqui que é empanado é o de pitangola, tá? Tá. Não, eu vou querer o polvo mesmo. Então eu vou no filé de peixe maturado. Então agora, pegando o gancho da caixinha, do podcast, todo mundo te enxerga, eu diria que agora vi que é a grande conselheira amorosa do Instagram. A guru do amor. Só que você só dá conselho, né, amor? Você não fala... Você considera, a gente estava até falando sobre isso, né? Você considera que você se expõe, que você fala das suas histórias? Eu já me expus mais, né? Até porque ninguém que não tá namorando vai se... Tipo, quando eu namorava, eu me expunha mais. Botava foto e tudo mais. Tem gente que mesmo namorando expõe. Mas meu último relacionamento, eu não expus nada. Nada. Ninguém nem sabia que eu tava namorando. Quem sacou, sacou. Quem sacou, sacou, exatamente. Mas é isso, eu acho que eu não exponho, eu acho que eu fico ali na média, talvez eu faça mais a discretinha. Total discretinha. E é por isso que hoje, um brinde, vocês vão saber tudo sobre a vida amorosa de Vicky Ripper. Ai, meu Deus. Começando agora, você tá preparada? Vamos lá, vou começar leve. Tá, começa leve. Qualquer coisa você levanta a bandeirinha eu peço ajuda e a dos gente universitários. ignora. Ok, tá. Quantos namorados você já teve? 5 namorados. E você teve, assim, alguma experiência traumática? Cara, traumática é forte, mas eu tive uma experiência de um namoro que eu aprendi o que eu não quero num relacionamento. Bom. Mais pela dinâmica do relacionamento do que por mim ou por ele. Era um relacionamento que eu posso considerar, assim, me fez mal. Meu primeiro namorado eu tinha 14 anos. Mas era namorinho de colégio, né? Não durou 2 meses, enfim. Mas eu considero ele meu namorado. Apresentava pra família como namorado e tal. Namorei. Aí meu segundo namorado foi o meu relacionamento mais longo. Eu namorei dos 16 aos 21. Muito tempo. E ele é meu grande amigo até hoje. A gente tem uma relação maravilhosa. A gente se conheceu quando eu tinha 9 anos de idade. Então, uma relação assim, da vida inteira. A gente tem ligação até hoje. Ele foi no meu podcast, ele é meu grande amigo. E aí depois eu namorei o meu chefe na época. Tudo bom. Primeiro, como é que chama isso? Primeiro leak. Como é que fala isso, gente? Veneninho? Vazamento de fofoquinha mesmo. Tá, grande descoberta, grande revelação de Vicky Ripper. Namorei meu chefe. De advocacia. De advocacia. Por 1 ano, mais ou menos. Aí fiquei muito tempo solteira. E aí deu certo esse relacionamento? Deu certo enquanto durou. Ele foi morar fora e aí a gente acabou terminando.
E aí eu fiquei 5 anos na pista. E eu digo que esses 5 anos foi o meu grande momento. Foi o momento em que eu mais amadureci, mais cresci, mais me conheci na vida. Eu recebo essa pergunta várias vezes de autoestima e tal, e eu sempre falo, cara, é se conhecer. E exatamente, eu nem fiquei solteira tanto tempo assim, eu fui namoradeira. Mas, realmente, o momento em que você fica solteira, assim, um pouco mais velha, que você realmente se dedica e, se conhece. Trabalho, tudo anda, é uma delícia. Exatamente. Eu fiquei solteira dos 22 aos 27. Não que não seja uma delícia namorar. Que além de ser um longo tempo, é um tempo muito de virada de chave, né? Sim. Foi um tempo que eu virei advogada, comecei a trabalhar, fiz a transição da carreira. Eu tenho minhas dúvidas se eu teria feito a minha transição de carreira se eu não estivesse solteira. Porque o namoro, naturalmente, ele te acomoda. Sim. E você acaba se acomodando nas várias facetas da vida. Então, como eu tava solteira, eu tava o tempo todo tendo que pensar muito, o tempo todo tendo que me desafiar. E você, muito tempo sozinha, né? O ócio te faz pensar, mas peraí. Porque às vezes você tá no automático, quando você tá trabalhando muito, quando você tá aí chega no final de semana, você dá atenção pro namorado, você não para pra pensar, e eu? O que eu tô fazendo? Eu tô gostando do que eu tô vivendo? Tá bom, então, antes de começar, eu joguei uma pergunta aqui, de brincadeira, como quem não quer nada, nem ia fazer essa pergunta, mas ela falou que tem uma história maravilhosa pra contar. Não, então, é que é uma história... Calma, eu não falei nem o que é. Tá bom, desculpa, vai. Seguinte... Joguei aqui, quero dizer que não pensei isso como roteiro, não pensei isso de mim, mas eu joguei aqui de brincadeira, falei, como foi sua primeira... Fala um pouco mais. Como foi sua primeira transa, Vicky Ripper? Vamos lá. Peraí. Brincadeira. Foi o seguinte, eu tinha acabado de fazer 17 anos, eu já tava namorando há um tempinho, e já tava naquela fase assim, cara, o moleque, e eu, calma. Sim. E aí, mas eu falei, cara, tô afim, confio nele, vambora. Daí, beleza, a gente tava numa boate, quem aqui do Rio de Janeiro vai lembrar, grande boate praia, ali na Lagoa, maravilhosa. Cheguei pra uma amiga minha e disse, amiga, na minha casa não vai rolar. Me dá a chave da sua casa? Eu queria lembrar, ninguém morava sozinho. É isso que eu ia perguntar agora. Não, senhora, idade 17. Ela me deu a chave da casa dela, dos pais dela. E os pais dela estavam viajando? Dormindo. Não! No quarto. Obrigada. Você tá falando sério? Eu tô falando bem sério. E aí ela falou, amiga, olha só, você tem 1h30, porque já a gente vai querer ir pra casa. A gente, quando eu digo a gente, era um grupo de amigas que estavam na boate praia. Todas iam dormir quem teve essa ideia, quem achou que isso ia dar certo? Cara, é que era a única... Quando você tem 17 anos, tudo vai dar certo em nome de perder a virgindade. Gente, não era a melhor opção, mas tudo bem, vamos. Certamente. Hoje, com 28 anos, eu olho e falo, caraca, não. Onde eu tava com a cabeça? Onde eu tava com a cabeça. Mas, tava com a cabeça no meu namorado. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito, exato. Apaixonadérrima e tal. Daí a gente foi lá pra casa dela, ela falou, você tem 1h30. Aí abri a porta da casa e tal, a gente foi pro casa Você tem que falar pro menino, né? Você tem 1h30. Exato. Mas acho que não ia ser um problema, né? Aí a gente chegou lá, aí eu falei, é aqui cama de solteiro, tá, meu amor? Porque aqui o esquema é esse. Ops. O esquema é esse, cama de solteiro. E aí, ainda por cima, a cama de solteiro tava feita e a bicama também tava feita, porque ia dormir uma galera no quarto dela. Então eu falei... Que legal quem ia dormir lá depois, que bacana. Todas sabiam? Sabiam. Que gostoso. Todas estavam cientes. Aí a gente chegou lá e tal, aquela coisa awkward. Ao mesmo tempo a gente já namorava, então não era tão awkward, mas assim... Nossa, mulheres, é muito awkward. Mulheres, vocês vão me entender, não é a 8ª maravilha do mundo na primeira vez. Não. É um negócio, assim, mais constrangedor e difícil do que qualquer outra coisa. Mas ele foi um amor, foi, super fofo e tal, não sei o quê. Quando a gente já tava in action, ok, né, já tava rolando, it's happening, guys, tá it's acontecendo. happening. Quando já tava em action... Eu fazendo uma tradução ao vivo, eu já tinha passado a tal 1h30, ou sei lá, elas voltaram antes e tal. Eu começo a escutar barulhos. Falei, elas chegaram. Porta tinha tranca? Claro que não. Elas chegaram, não sei o que. Aí ele assim, meu Deus, obviamente, foi ficando nervoso. Cara, o mínimo era ter escolhido uma amiga com a porta com tranca. Cara, eu gritei agora, desculpa. E aí, eu começo a escutar vozes e tal, daí eu falei, cara, a gente tem que ir rápido, mas aí não deu tempo.
Por que que não deu tempo? Minhas amigas sem noção, você conheceu minhas amigas? Elas são... É um grupo imenso. É um grupo imenso, sempre falando muito alto, causando, fazendo coisas que não deveriam ser feitas na maioria das vezes. Abriram a porta do quarto, eu queria lembrar, estava acontecendo. E começaram a jogar, elas estavam com um balde de salada e elas começaram a jogar cani, que tinha cani na salada, Inusitado. em cima da gente. Então quando eu digo que a história é inusitada, teve cani na minha primeira vez. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Realmente é merecido o pódio de Guru do Amor. Porque uma pessoa que teve essa primeira vez tem história pra contar, amor. Então, elas abriam a porta, jogavam cani e fechavam a porta. Abriu a porta, jogavam cani e fechavam. E o menino finalizou. Adolescente, Não, né? peraí, finalizou durante o caninho. Cara, adolescente, né, amores? Então tá, foi ótimo. Pouco... Acho que agora vai acabar o conteúdo pra menores de 18 anos. Não sei, talvez. Já estou preparada, peraí que eu vou prender o cabelo pra poder aguentar a próxima história. Ih, caraca. Não, eu queria saber, na verdade, porque essa história aqui foi um presentinho. Foi um treat. Do nada, um treat. Que eu queria... A pergunta é, você tem uma história melhor que essa? Porque se tiver, amor... Você me sabe que eu tenho, né? Mas dá pra contar? Dá. Vou contar a última história do último relacionamento. Pode? Então vamos. Quer saber? Era essa? Eu já sei, não. Era essa que você tava em mente? Eu não sei, vai. Não, eu queria saber se tinha uma melhor mesmo. Tava aqui só jogando. Você tava jogando verde pra colher maduro, né? Vamos. Tá bom, vamos lá. Lá estávamos nós, eu e mais uma vez, meu bonde de amigas. De 20 amigas. De 20 amigas. Todas fomos para o casamento de uma delas na Itália. Nós éramos madrinhas de casamento, ela ia casar na Itália. Eu amo que minha memória é horrorosa e eu não sei que história é essa. Mas é ótimo, eu vou poder você agir. sabe, pode deixar. Vamos. E aí, a gente tava na viagem e tal, e aí depois, a gente fez uma viagem antes, uma viagem depois. E aí na parte de pós-viagem, a gente foi pra Paris. Lembrou? Lembrei. Foi pra Paris. E aí a gente foi pra Paris e a gente não sabia, por acaso, estava tendo um festival em Paris, que acontece todo ano, no primeiro Fête dia de la de... Musique. Fête de la Musique. 21 de junho. Exatamente. Todo 21 de junho, que é o dia que começa o verão, é o dia mais longo do ano. Solstício, equinócio. É bem legal. Seria uma experiência que eu adoraria mostrar pra vocês, inclusive. Mas você anda por Paris e tem banda, tem gente cantando, carnaval. gente tocando por toda. Mas é um carnaval organizado. Organizadérrimo e dura um dia. Mas é maravilhoso, maravilhoso. E aí lá estávamos nós, num desses bares, onde tinha música ao vivo, bebendo cerveja, bebendo. E é assim, azaração na rua. Azaração, odeio essa palavra. Mas assim, flerte na rua. Millennial. Bem carnaval, bem carnaval mesmo. Daí eu avistei um cara, me interessei, a gente começou a trocar uma ideia, começou a conversar. E a gente ficou. Só que assim, não foi uma ficada normal. Tipo, a gente super teve uma sintonia, eu achei ele o máximo. E a gente tava lá e tava super rolando, a gente tava tipo, cara, não sei o quê. Ele é italiano, mas mora em Paris há, sei lá, 6, 7 anos. O que facilita, né? Porque a cultura italiana é uma cultura muito maravilhosa. Mais na nossa vibe. Do que a parisiense. Francesa, mas mais parisiense especificamente. E aí ele ai, que não sei o quê, porque eu tô gostando muito de você, amanhã eu vou te chamar pra sair. E era minha última noite em Paris, no dia seguinte. E aí eu falei, tá bom, agora eu preciso ir pra casa. Daí ele me deixou em casa, de bicicleta pela beira do Sena. Aí eu assim, gente, eu tô em Emily in Paris. Eu tô vivendo Emily in Paris. Prazer, Lily Collins. Eu tô tipo assim, que isso, maravilhoso. E ele era tão gato quanto o gato dele? Eu acho ele muito gato, acho ele muito lindinho. Eu já sei a cara dele. Exato. Não sei porque eu falei isso. Aí ele me deixou em casa de bike pela margem do Sena, foi super romântico, se despediu de mim, beijo, não sei o que, tal, nananã. Aí no dia seguinte eu acordei, aí ele me chamou pra sair. Aí a gente foi jantar num restaurante. E aí foi um date, assim, tipo, muito inacreditável. A gente se conectou pra caramba, eu lembro que o garçom veio avisar que o restaurante ia fechar, a gente não tinha pedido nem a entrada, de tanto que a gente tava conversando, assim, de tanto que a gente linkou. Conectou. E aí a gente ficou junto e no dia seguinte eu ia embora. E só um detalhe que é um roteiro. É um fato bem importante. Minhas amigas ligaram pra mim e falaram assim, a gente tá comprando a passagem de volta de Paris pra Portugal, porque a gente ia pra Portugal visitar uma outra amiga no dia seguinte.
Aí eu falei, perfeito, qual hora? Elas falaram 7. Eu comprei 7 da noite, elas compraram 7 da manhã. Então eu era a única que estava no voo das 7 da noite. Todas elas estavam no voo das 7 da manhã. O que foi perfeito. O que foi perfeito. E aí, elas Tudo foram estava alinhado para vocês ficarem juntos. Confie no tempo da sua vida. Boa tarde. Aí, a gente tava se falando, eu falei, tô indo pro aeroporto daqui a pouco. Ele, cara, se eu passar aí pra te dar um beijo de 5 minutos, você desce pra falar comigo? Falei, lógico. Aí ele cruzou a cidade, pegou 1 hora de Uber e tal, pagou o meu motorista que tava esperando com a minha mala, tipo, enfim, foi um gentleman e tal. E aí, quando ele tava se despedindo de mim, ele me deu um beijo e falou assim, eu vou pro Brasil. Só que eu que sou calejada, convivo com carioca, virei e falei, o italiano tá achando que eu vou cair nessa, que gracinha. Tá achando... Nessa hora ela contando, agora eu lembrei de tudo, você contando essa história, a Lelê tinha que estar aqui, porque era eu assim... E a Lelê assim, Vitória, você é maluca. Você é louca, você não vai sair com esse cara no Brasil, você não conhece. E eu tipo assim, mas ele veio pro Brasil. Não, gente, a história piora muito, E aí... esse é o seu. é pra mim. Obrigada. Lindíssimo. Pausa. Muito obrigada. Eu pedi um filé de peixe. Vi que pediu esse polvo daqui é maravilhoso. Ele é animal mesmo. Mas eu queria experimentar um diferente. Então, vamos provar, né? Vamos provar. Quentinho e aí a gente segue. Isso. Tá maravilhoso. Maravilhoso. Ok. Você acha que você ganhou fôlego aí pra seguir a história? Ganhei. Aí... Passou um tempo, a gente se falando todo dia, FaceTime. Pra quem não sabe, eu odeio falar no telefone, eu odeio. Mas com ele eu falava. Cara, alguém gosta? Aí fica aí essa... Muita gente Diga nos gosta. comentários. Tenho várias amigas que querem... Posso te ligar? Não pode. Manda um áudio. Eu escuto quando eu puder. Respondo Famoso quando eu nunca. puder também. Exato. Aí, a gente ficava no FaceTime e tal, até que teve um dia, e ele continuava com esse papo. Vou pro Brasil. Não, porque eu vou pro Brasil. Não, porque eu vou pro Brasil. E eu assim, ai meu Deus, tá bom. FaceTime. Carinha. Uhum. Tá. Romance. Um dia, fulano te mandou uma imagem. Eu clico. Nude. Não, nada mais era do que um print da passagem dele pro Brasil. Aí eu, meu Deus do céu, o rapaz tá vindo mesmo. E aí eu fiquei, tipo, super nervosa e tal, comecei a ficar... Eu amo, é igual quando você flerta com alguém e você fala, você tá lá... aí ele chama aí pra a sair. pessoa te chama pra sair, você fala assim, mas não era isso que eu queria. O que você tava esperando, meu amor? Exato. Aí aí eu comecei a, tipo, cara, eu preciso levar esse cara pra fazer passeios turísticos no Rio de Janeiro, né? Preciso, tipo... Ele tem que morar aqui, querer se mudar pra cá. Não, mas assim, cara, não dá pro cara vir da Europa Sim. pro Rio de Janeiro e não levar ele pra conhecer tudo. E ele não conhecia. Foi o voo mais longo que ele já fez na vida. Ok. E aí, quando tava na véspera dele vir, ele me liga e fala, peguei Covid. Rolou isso. Aí eu virei e falei, esse cara tá me enrolando. Sim. Eu com o ingresso pro Pão de Açúcar comprado. Óbvio. Falei, esse cara tá me enrolando. Aí ele falou assim... Com o ingresso do Pão de Açúcar comprado é maravilhoso. Exato. Aí ele falou assim, tem mais. A Air France não está me reembolsando a minha passagem. Aí eu falei, e agora e tal? Aí ele, e agora que eu comprei outra. Aí eu, uau. E de fato, o rapaz apareceu aqui no Brasil. Foi à minha casa, conheceu a minha família, levei ele pra comer feijoada, levei ele pra Pão de Açúcar, levei ele pra Cristo Redentor, levei ele pra Búzios. Levei ele, fiz um tour. Cara, sejam emocionados. Isso que é bom de ser emocionado. Porque ela, entendeu? Não teria vivido isso. Exato. E tipo, mesmo que não tenha ido pra frente, olha. Não, é uma história maravilhosa. Só de estar contando aqui pra gente, já é um valeu. conteúdo, já gerou um pra mim. conteúdo. Obrigada, amiga. É isso, de nada. Fiz por você. Não te contei? Enfim, aí que eu nunca contei isso em nenhuma rede minha, tá? Que fique bem claro. Esse é o corte que a gente joga pro Instagram. Eu nunca contei isso em nenhuma rede. Essa é a primeira vez que eu estou contando essa história. Eu espero que a transa também. Também. Então, assim, foram 2 histórias inéditas aqui. Vicky Ripper, como você nunca viu. Cara, como vocês nunca viram real, mas a partir de agora devem ver mais vezes, né? Porque agora eu virei um livro aberto, aparentemente. Só no meu programa. Beleza. Aí, chegou a hora dele ir embora. Depois de 20 dias aqui,
20 dias. E foi, tipo, muito especial, muito. Ele ficou muito próximo da minha família, conheceu todo mundo, minhas amigas. Enfim, quando ele foi embora, eu chorava, sofria. Ai, meu Deus, é o fim da minha vida, o drama, o romance, meu Deus do céu. Cara, eu acho que ele entrou no avião e eu comprei uma passagem pra Paris. No mesmo dia. E aí eu fui e fiquei na casa dele, hospedada, 15 dias. O que já é uma loucura. Porque assim, Sim. pra que... Quando Isso foi aonde a Lelê falou, você vai ser assassinada. Você vai ser assassinada. E vai aparecer brasileira, influenciadora, vai atrás de... Aí eu falei, Parisense. gente, se ele quisesse me assassinar, pensa comigo. Ele teria me assassinado lá atrás. No primeiro dia. Exato, ele não vai me assassinar agora. Sacou? Aí fui pra Paris, fiquei na casa dele, vivemos um super romance parisiense. Aí ele também foi tudo de bom, me levou pra fazer todos os programas. Conheci a irmã dele, a família dele, enfim. Foi maravilhoso. E Vocês estavam namorando. a gente estava namorando. Só que aí chegou um momento que... No caso, esse é o namoro que ela não Esse é o expôs. namoro, exatamente, que eu não expus. Mas eu expus um pouco. E Sim. pra bom entendedor, meia palavra baixa. Então assim, mó galera sacou. Uhum. Mas aí foi basicamente isso. Aí a gente decidiu que, enfim, a gente ainda se fala, a gente ainda se gosta, mas é uma realidade que não bate com a minha. Não é ponte aérea, É isso, infelizmente. não é São Paulo. Mas eu queria fazer uma pergunta, Ah. como se todas as outras não É. tivessem sido polêmicas, Hum. que eu vejo chegando muito na caixinha. Ah. O que você acha, Vicky, de relacionamento aberto? Eu prefiro cair de moto descalça. É basicamente um grande E ser resumo. arrastada pela van. Perfeito, e de biquíni. É. Hum. Assim, só de parar pra pensar, me dá vontade de me jogar aqui nessa água. Porque, assim, não combina minimamente com a minha personalidade. Mas é isso que eu tava conversando com... Desculpa, eu te cortei. É, porque eu não Você terminei, prossiga. porque o prosseguimento, ele é importante. E eu não acho que combine com a de ninguém. Então, mas é isso que eu ia falar. Então vai. Eu tava nessa reflexão, fica aqui essa reflexão profunda. Tá, eu já refleti, mas vambora. Não, mas é porque eu tava num grupo de amigas e uma delas faz parte de um relacionamento aberto. E todas falando assim, eu faria, eu não faria. Eu falei, gente, pra mim nunca daria certo. Porque daria certo até eu me apaixonar por outra pessoa. Ou até eu ficar com muito ciúme e até uma de louca. Mas tem gente que não tá nem aí. Não, olha só, eu acho que existe uma grande diferença entre você tá casado há 30 anos e não sente mais atração pelo seu parceiro, mas gosta muito dele como pessoa. Você abriu o relacionamento para para esse viés Eu sexual. acho que isso é dar um tempo, que daqui a pouco vai acabar. Ou Não voltar, sei. né? Não Você sei. abrir esse muito polêmica essa relacionamento pergunta. para esse viés sexual é uma coisa. Você começar com uma pessoa num relacionamento aberto, me desculpe, mas você tem outras prioridades do que estar com aquela pessoa naquele momento. Que seja descobrir a sua sexualidade, ser livre, etc. Mas essas todas são prioridades que eu não tô disposta a conciliar. Pra mim, a pessoa tem que estar comigo em primeiro lugar. Mas você é antiquada. Perfeito, chame como quiser. Mas a minha conversa, depois de conversar com ela, eu fiquei pensando, eu acho que tem gente que talvez funcione assim, eu não sei. Que não precise desse... Porque eu preciso do... Como é que chama? Eu odeio ficar falando palavras em inglês, eu sempre faço isso. Attachment, esse... Dependência emocional não, é tipo esse Não, apego. É um apego, tipo, apego da maneira saudável, né? De me sentir, tipo, que a gente tá ali um pelo outro, enfim, que aquilo ali tem um futuro e... Gente, amanhã eu quero estar com a pessoa de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo. Eu não quero, tipo, dividir. Não quero. Sem obsessão. Ele pode sair com os amigos dele, eu com os minhos, enfim, super Claro. saudável, mas eu quero... Mas é o que eu falei, o que nem é meu eu considero meu, imagina o que é meu. @Vicky O que é meu Hipper. é muito meu. Quer dizer, Vicky Hipper, vírgula Vicky. Exato. O que é meu é muito meu. É só meu. Tá, então eu vou te passar o contato dessa menina depois. Me passa. Mas fora isso, a última pergunta... São todas polêmicas. Eu quero saber. Mais uma revelação bombástica de Vicky Hipper. Oh, meu Deus. Como é que está esse coraçãozinho? Qual o status de Vicky Hipper hoje? Vou deixar sujo? Tá. Por favor, deixa isso. Exatamente. Bom ponto. A produção aqui levantou um ótimo ponto. quê? Que Eu eu não não entendi. sei quando vai ao ar. Mas Mas hoje, na data da gravação, meu porque coração... aqui é assim. Tô brincando, né? Não. A vida é dinâmica. A fila, ela não anda. Ela corre, maratonas, corrida São Silvestre. Ela acontece. E tem que ser assim.
Não, eu tô muito solteira. Tipo, muito, muito solteira. O coração tá muito focado em mim. No meu trabalho, é muito clichê falar isso. Não me cancelem, por favor. Eu odeio quem fala isso. Mas assim, eu tô, tipo, muito focada em crescer profissionalmente, porque eu tive um relacionamento que me atrasou profissionalmente. Muito. Então agora é como se eu estivesse querendo fazer uma reparação, sabe? E esse é o momento em que sempre chega o amor na vida da pessoa. É verdade. Não é assim. É verdade, não é verdade? Todo mundo vai assim. concordar comigo. Eu tô, assim, muito assim. focada em mim. Eu tô, inclusive... Tô falando que é aí que você... floresce. É porque dizem que se você clichê demais tá procurando uma pessoa e ela tá te procurando, é melhor você parar que ela te acha, né? Dizem isso. Gostei. Mas eu... Vicky Ripper também é frasezinha feita. Ah, não, gente. A gente tem sobremesa. Menina, falei tudo. Vamos que Então, pedimos a sobremesa, como podem ver. Super bem apresentada aí. Maravilhosa. O que você vai provar primeiro? Esse cara aqui. Eu tô achando que ele é melhor, então eu vou nesse. Meu tipo de doce. Eu não sei, só mais umazinha e aí a gente continua conversando, porque tá muito gostoso isso. Tá realmente. Gente, o almoço foi uma delícia. Uma delícia. A gente tava falando como você tá focada no seu trabalho e tudo mais. Então, quem é hoje essa Vicky, focada no seu trabalho, focada em você? A gente pode até falar que você não quer namorar, tal, tipo, você não tá procurando isso, mas o que você espera de um relacionamento hoje? Se fosse o que te tiraria da sua vida hoje que valeria a pena você entrar num relacionamento hoje? O que você espera de um relacionamento hoje? Compatibilidade e segurança. Eu acho que ser compatível com meus objetivos de vida, com o meu jeito, com os meus valores. E segurança no sentido de me passar segurança. Eu sou taurina, que é um signo de terra muito, muito forte, muito apegado. Eu quero segurança, eu não quero alguém que vá mudar de ideia depois de amanhã. Uhum. E eu sei que isso é muito difícil de achar e tudo bem se não achar, mas eu espero. Canceriano é bom pra isso, tá? Eu sei, canceriano signo de gosta, água, Eu também preciso da segurança. Então, cancerianos, oi, tudo bem? Isso que eu não tava procurando. Boa tarde. Mas, eu ia falar alguma coisa que você falou. Ah, não. Porque você falou sobre alguém que... O que foi a primeira coisa? Compatibilidade e segurança. Compatibilidade, né? Que eu acho interessante falar isso da compatibilidade, porque é isso que é o legal quando você começa um relacionamento sabendo tudo que você não quer. Exato. Quando você começa um relacionamento mais maduro, você já estando... Acho que também numa idade mais avançada. Porque não adianta também querer ser madura aos 20 anos. Exato, não dá. Não tem como. Porque eu acho que é importante falar, tipo, já que a gente tá falando sobre relacionamento com você, que eu acho que muitas meninas olham para suas opiniões e tudo mais, eu acho que é muito válido falar que quando você for começar um relacionamento, claro, se você não estiver querendo nada, com nada, deixa claro para outra pessoa, seja bacana, mas conversem antes de Diálogo, mais nada. comunicação. Tipo, é muito louco como existe gente num relacionamento sério descobrindo aos 45 do segundo tempo que a outra pessoa, barquinho passar, como existem pessoas namorando há séculos, descobrindo no 45 segundos tempo que a outra pessoa não quer ter filho. Exatamente. Se você quer, que a outra pessoa estava esperando... não admira o que você faz. Não admira o que você faz, isso é muito importante. Gente, se ela não admira o que você faz, ela não tem como ter amor, não tem tesão. compatibilidade nenhuma, exato. Enfim, só assim, se você fosse deixar, eu ia até te perguntar um aprendizado, uma dica, um conselho, esse é um ótimo, né? Mas o conselho que eu sempre falo, que eu sempre vou falar, tá até no plano de fundo no meu celular. Trust the timing of your life. Confie In English. Confie no timing da sua vida, confie no tempo da maravilhoso. sua vida, confie no universo. O que for pra ser seu nunca vai te escapar. Nunca. Haja conforme os seus valores, faça por onde, que o que for pra ser seu não vai te escapar. Cara, é claro que não é ficar deitada esperando as coisas Faça por acontecerem, onde. faça por onde, Exato. mas é muito isso mesmo, porque não adianta você se desesperar, cara, porque o que a gente falou no começo da transição de carreira, que eu, tipo, acho muito sensacional é isso, tipo, você chegar aqui hoje e falar assim, cara, mas Deu certo. não me queria, encontrei. e eu não queria ter chegado nesse lugar com 20 anos. Não Exato, era pra ter sido. não ia dar certo. Não ia dar certo. Então, tipo assim, tudo que você tá passando, ontem eu vi também um vídeo, não lembro aonde, se eu lembrar dou os créditos, mas da pessoa falando que hoje em dia os jovens de 20 anos
não enxergam os 20 anos como uma transição. Exato, acham que... a gente- cheguei lá, fiz 20 anos. Tipo, e 20 anos é uma transição. Você vai viver, se conhecer, você vai errar 20 vezes. É pra você fazer 10 coisas e acertar uma. Me perguntaram outro dia também, você já levou toco de cara? Você já, enfim, já levou pé na bunda e tal? Eu falei, cara, sim, e eu gostaria de encontrar as pessoas que me deram pé na bunda e falar muito obrigada. Fracasso dá caráter, nada educa mais do que uma rejeição. Cara, uma frase, outra frasezinha feita. É o episódio das frasezinhas feitas, mas quando acontece alguma coisa, algum problema, né, você não entende agora. Mas amanhã você vai entender por quê. Por isso não se vitimize, não se desespere. Pode ficar triste, pode ficar Mas o que você pode fazer com arrasado, isso? mas aprenda com as situações que aparecem O na que sua você tá vida. querendo te ensinar? É Eu sempre isso. acho isso também. É o episódio clichê de hoje. Nada é clichê à toa, meus amigos. Nada é clichê à toa. Agora eu quero te perguntar, eu sempre fecho perguntando qual foi o seu prato preferido. Pode ser entrada, pode ser sobremesa, pode ser tudo. Eu tô muito na dúvida entre... É que eu gostei muito de um de cada. Eu gostei muito do peixe da entrada, eu gostei muito do polvo e gostei muito desse bolo. Mas se eu tivesse que escolher um, Taurina, né? eu diria o Difícil. polvo, porque o polvo tá diferenciado. O povo aqui é muito macio. Muito. Cara, Mas e você? Qual foi o seu muito preferido? obrigada. Eu fico muito na dúvida entre o camarão VG da entrada. Você vê como os gostos, né? Camarão VG da entrada. E eu não sou pessoa do doce, mas, cara, esses doces, eu não sei escolher. Ah, tudo bem. Ah, eu não sou... Ascendente eu não sei Libra? escolher. Não, Não, como é que- é não. canceriana mesmo. Com ascendente... Esqueci meu próprio ascendente, aquário. Aquário. Esqueci meu prato. Mas, lua em peixes. É tudo muito estranho aqui. Ascendente peixe. Mas o que eu ia falar é... E isso que eu ia falar dos gostos diferentes, que eu também... eu fico me repetindo nos episódios, Tem né, problema, gente? Mas não. tudo bem, você pode não ter assistido esse que eu tô falando. Mas assista. Porque vá no... Assista todos. Vai no restaurante e deixa as pessoas escolherem por você. Pergunta pro cara qual que é o melhor prato, porque assim, Sempre você descobre pergunta. coisas... É. Você descobre coisas incríveis, sempre. Eu sempre que as pessoas pedem uma coisa que eu nunca pediria, eu me apaixono, me surpreendo. É isso, esse foi o episódio de hoje. No OCA foi uma delícia. Delícia, Sério, venham maravilhoso. ao OCA. Venham, aqui Se é uma possível, com a delícia. Vicky Ripper. Se possível comigo, gente. Canceriano, chame a Vicky Ripper pra almoçar no OCA. Obrigada, amiga. do Nada, fundo do obrigada meu a você coração. pelo convite. Obrigada amei, por ter amei. se exposto. Ai, eu te espero no ao nível podcast, mil. se prepara! Tô um pouco arrependida, mas tudo bem. E espero vocês no próximo. Beijo! Das câmeras. Beijo.